Hoje vamos ter mais uma palestra, e desta vez vamos ser contemplados com a palestra da doutora Eliana, que é uma pessoa de um grande elenco, a biografia é extensa, mas nós vamos dar aqui o resumo apenas. Então, é mais um evento promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos, dirigido pelo Dr. Humberto Borges Dursos, e nessa profícua administração do Dr. Marcos da Costa. O tema é palpitante, impactos da tecnologia no mundo do trabalho. A expositora é a doutora Eliana Saad Castelo Branco. A doutora Eliana é advogada, graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, pós-graduada em Direito do Trabalho pela PUC, especialista em Direito Empresarial do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, secretária-geral da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, conselheira da Comissão de Direitos e Prerrogativas e membro da Coordenadoria de Ação Social da OAB. Isto é o resumo, né, do currículo vitae da doutora, que aqui está resumido. Claro que ela é muito mais do que está aqui. É isso. Então, nós vamos ser. Eu tive a honra, embora o tema não seja da minha área, eu também tenho certeza que vou aprender muito agora, porque eu tive a honra, então, de ser designado para presidir esta sessão. E, pelo que vejo, há um interesse muito grande pelo público, a esta hora da manhã, com trânsito encalacrado, já muita gente assistindo a essa palestra, que nós vamos aproveitar muito. Eu pediria, então, que depois que a doutora fizer a exposição, nós vamos, então, abrir para os debates, ou para as perguntas que alguém, por acaso, tenha a formular. Então, eu pediria que deixasse, quem tivesse pergunta, para quando nós abrirmos para os debates, mesmo porque está sendo gravado e uma interrupção poderia atrapalhar o andamento da sessão. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à nossa ilustre palestrante. Então, doutora Eliane, há um momento, eu ainda queria convidar também a doutora Eliette para compor a mesa, por gentileza. Eliette Glória Eliele Glória de Souza Santos. Então, por favor, queria tomar assento aqui na mesa. E, com isso, eu passo a palavra, então, à nossa ilustre palestrante. E vou passar a estar falando já a minha questão, a minha matéria. Só que eu vou estar um pouco em movimento, mas não... Antes de começar, o que me trouxe a estudar e pensar em tecnologia e de que forma impacta isso. Foi justamente de que o direito, que é o nosso ordenamento legal, ele acaba acomodando situações e tecnologias para ter o dever norma. E, nesse sentido, começa a haver os novos paradigmas no mundo do trabalho. Novos paradigmas no mundo do trabalho também, quando eu penso, acordo, hoje, eu digo, além de bom dia, eu já estou online, através da conectividade com os meus amigos e em redes sociais. Isto também modifica a forma como eu, como ser humano, como ser social, irei me expor para a sociedade. E o raciocínio também, a forma também. E, deste modo, quando eu falo também em tecnologia, eu noto que eu estou falando para um público perfeito, porque vocês já nasceram conectados, o online, ou tem a opção de ficar offline. Então, neste sentido, fiquem um pouco offline. Offline coloquem no Vibracal o celular. Vou fazer um desafio que é
prestarem atenção no que eu estarei falando, porque às vezes a gente tem N recados e redes sociais no Face. E isto passa a ser novos paradigmas, porque você olhar e falar com o outro já não é só com uma pessoa, e sim com várias. Aonde está a minha atenção? E, neste sentido, o que eu falo, a Constituição Federal, falando um pouco da legislação, a Constituição fala muito a respeito nem muito, preceitua como um reconhecimento o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é a Carta Constitucional de 88, que vigora hoje, né? Muito embora já alguns advogados, eu tive que estudar, vamos dizer, estava saindo da faculdade, foi promulgada a nova Constituição, já com um novo ordenamento jurídico. Daí temos o direito da personalidade, então, falando da Constituição, direito da personalidade, em que são reconhecidos a honra, a imagem, a privacidade. Isso, anteriormente a 88, era somente na doutrina e se foi formando a jurisprudência. A Constituição Federal é conhecida como uma Constituição cidadã. E de que forma, podem perguntar, de que forma isso vai impactar? Por isso que ao longo da exposição, justamente eu estarei colocando de que modo o direito acompanha já uma quarta revolução industrial, que é falada. Essa quarta revolução industrial, então, no mundo do trabalho, eu estudei direito do trabalho pela segunda. Eu gosto de trazer, às vezes, a fonte. Eu tenho um professor que sempre fazia, olha a fonte. Eu fui procurar a fonte, porque quando eu vi isso na revista Negócios, de agosto, e falando em quarta revolução industrial, e ainda em direito, demora um pouco para começar a ficar normatizado, eu fui ver a fonte, da onde que está surgindo e de que forma vai impactar a relação de trabalho, que é o trabalhador e empresa. Então, esse livro, A Quarta Revolução Industrial, de que forma a tecnologia, a automação, a robótica, a inteligência artificial, ela irá impactar o mundo dos negócios. Na relação de trabalho, ainda temos poucas coisas. Iremos ver mais adiante. O que é poucas coisas? Não é utilizada tanto a robótica, a automação, sim, mas não em tamanho, em escala muito grande, porque o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, tá? E a ordem, vamos lá, meios de produção, automação, robótica e microeletrônica. A microeletrônica são alguns meios de produção que já podem ser feitos de uma forma menor, mais rápida, são processadores. Tá? A ordem social, os direitos trabalhistas, eles foram para o artigo 7º, já num patamar constitucional, dada a importância que os legisladores, à época de 1988, viram que os direitos sociais tinham que ser elevados a um patamar como cláusulas pétreas, quer dizer, ninguém tira, exceto uma emenda constitucional. Tá certo? Proteção à automação, olha que interessante. Em 88, foi colocada essa proteção. Essa proteção porque já vinham de que a tecnologia iria impactar os direitos sociais, a relação empregado e empregador. A lei recente
também é a Lei 12.551, de 2011, que fala muito a respeito de teletrabalho, que são aquelas pessoas, os trabalhadores, que trabalham em casa, às vezes conectados. Hoje, necessariamente, já não existe o requisito essencial de estar em casa. Todos podem trabalhar por smartphone, notebook. Então, inclusive, em uma palestra que eu também estava ministrando, a pessoa trabalhava de volta para a sua residência num ônibus fretado. Foi, inclusive, a pergunta que ela colocou. Quando eu respondo e-mail da empresa, eu estou trabalhando? Sim, está trabalhando. Então, esses são os novos paradigmas do trabalho. Vamos ver se eu já... Aqui. O impacto da tecnologia do mundo. Isso impactou? Impactou. Quem fala muito a respeito disso é um sociólogo, tá? Um sociólogo polonês. Esse sociólogo polonês, ele fala que mudaram-se, o que eu coloquei, tudo já está em modificação. As pessoas, como se portam, este Zygmunt Bauman, ele fala de que até mesmo as redes, elas nos tornam como se fossem vigiados. Então, tudo vai modificando. A minha privacidade que eu tinha é em termos, porque existe, inclusive, um modo como eu consumo, e isso já para marketing. A fragmentação do indivíduo e a identidade individual, porque a pessoa ela já não está inserida, vamos dizer, não diz respeito. Antes, para eu estar com amigos, eu precisaria ir ou para um partido político, sindicato, era realmente a classe de trabalhadores era importante, é importante. Hoje existe uma individualidade, porque se muda até a política, como as pessoas se manifestam, você pode até mesmo desrespeitar e o bullying, acontecer bullying através que é as agressões ofensivas por redes sociais. Então, você fica muito mais exposto. Está dando para né? Para a gente... É bem assim mesmo. E a desregulamentação política, social e econômica. Isso que eu penso. O que eu penso, não, que ele profere. É assim, antes, sindicato, ele falava para uma classe de trabalhadores. Partidos políticos, sim, estavam mais ligados eles eram uma expressão. Hoje em dia, as pessoas tomaram consciência, porque mudaram também. A partir do momento em que eu tenho consciência do que eu posso, de crenças que não se limitam à religião dos meus pais e depois ao que eu procuro, e eu tenho acesso a maior à informação, eu também crio uma desregulamentações econômicas também e soberanas. Em termos de política, hoje em dia a gente já está num mundo global, tá? Num cenário em que eu sei, inclusive, o que acontece na Síria em momento real, tá? E isso desregulamenta a sociedade? Sim, porque nós estudamos no direito a soberania. Logo no primeiro ano da faculdade, que é muito importante para um país o respeito à soberania. Mas, a partir do momento em que eu sei que a economia na China, na Índia, ela está fazendo uma concorrência com outros países. Cito, então, houve a época do Brasil. Então, as legislações começam a se adequar ao mercado. E, neste sentido, nós temos visto, inclusive,
as questões que sempre foram as críticas, sempre houveram algumas manifestações de economistas a respeito do direito trabalhista, e até alguns de desregulamentação. E o poder extraterritorial. Então, eu estou aqui, só que já está me permitindo outras pessoas estarem me vendo, através da tecnologia. Tá? Essa é a quarta revolução industrial. Aqui estão os desafios. Os desafios porque ela larga a exclusão social, porque hoje está havendo o seguinte: existem trabalhadores que não têm uma tecnologia, que tem que se adaptar. Até mesmo, então, eu vou citar o exemplo dos processos, que hoje eu via ainda processo físico, fui me adaptando para o processo virtual. Gente, e eu tomei um susto um dia que falaram assim, isso há algum tempo, na previdenciária. Eu falei assim, eu quero examinar os autos. Não, como que você vai examinar? Faz login. Então, isso em 2008. Então, é isso. E ocorre, imaginem isso para os trabalhadores que não tiveram que... Tem trabalhadores manuais, mas a escolaridade no Brasil é difícil, porque estamos falando, então, em termos de um território continental, que não é só São Paulo. Então, em muitos lugares, não se tinha acesso à alfabetização. E o que vai acontecendo também? Vai sendo valorizada a intelectualidade. Então, quanto mais estudamos e nos adaptamos, então, as pessoas, os trabalhadores ficam intelectualizados e aquelas pessoas que não tiveram acesso têm a exclusão social. A estrutura da família é interessante também, porque eu converso, hoje em dia, a gente tinha saudade, a família era aquela, eu chegava em casa, via os meus filhos. Hoje, se eu estou na minha casa, eu posso também ver os meus filhos. Né? E mais, hoje eu tenho muitos amigos que os filhos estão estudando no Canadá ou trabalhando e têm a mesma conectividade, pelo menos em termos de estar vendo, tá? que uma família tradicional. Então, tudo está em mudança. E as indagações atuais? Como é que é possível uma sociedade além do capital? O que é? Porque, assim, o trabalho é a minha manifestação como ser humano, como qualquer trabalhador é assim. Só que passa-se a ter menos sentido quando eu passo a ser somente uma produção. Né? Eu passo a ser, vamos dizer, eu estou na linha de produção, eu somente tenho que apertar e olhar. Então, eu já não desempenho tanto uma atividade criativa, e sim eu supervisiono a máquina. Então, quando se supervisiona a máquina, isso também é interessante, quando a gente só faz um trabalho que não é criativo. Então, tomem aqui, eu estou colocando mesmo, tentem imaginar um mundo do trabalho, do trabalhador. Tá? Então, é para essas pessoas que eu estou dirigindo toda essa palestra, não a gente. Tá? Mas, em termos do trabalhador, ele antes se via como um significado e classe. Há uns 40 anos atrás, ele se identificava com o que ele criava. Né? O Fordismo, ele apertava. Hoje, não. Ele só vai ver se está tudo certo e cria o que a gente chama de um estranhamento, é uma insatisfação. Porque eu não vejo mais o meu trabalho. Né? Então, qual é o significado? Então, é essas vezes, essas dúvidas, essa importância que
também todos têm. Né? Até mesmo, daí eu vou falar de que forma vai impactar. Sindicatos passam por crise, partidos políticos também, e hoje a gente quer um novo mundo que ele condiz com esse contexto que eu estou trazendo para vocês, de novos paradigmas. A reestruturação do mundo do trabalho. Seria o homem substituído pela máquina? Nossa, eu fico feliz em falar ainda que não. Ainda não iremos ser substituídos. Ainda haverá necessidade de toda uma criatividade para existir assim essa interação. Extinção de postos do trabalho, isso já está acontecendo, tá? Já está acontecendo a extinção de postos do trabalho, a exclusão digital, que aqui, eu falei, desemprego estrutural, porque muitas empresas, assim, vejam como está havendo a extinção. Em muitos escritórios não há mais a necessidade de secretária. E por quê? O cliente já está em contato com o profissional. E isso também, muitas atividades, então vou dar o exemplo na agricultura, em que a própria máquina faz a limpeza de um canavial que antes eu cheguei a trabalhar na Federação da Agricultura, e era interessante, existia o nome bituqueiros. Bituqueiros é que deixavam o corte da cana, tinha determinado. Isso na agricultura também tem acontecido. Então, determinado só o corte, o toco mesmo, para depois passar e carpir, enfim. Isso também vai desaparecendo. A automatização, as máquinas, os maquinários, eles fazem com que exista uma desapareça. E esse desemprego é estrutural. Esse desemprego é estrutural não apenas no Brasil, também em termos de cenário mundial. Isso que é interessante. A tecnologia, ela vai trazendo o desemprego. Então, o trabalhador também tem que se ver de uma outra forma. Espanha já tem problemas graves hoje em dia. Então, antes de 2008, ele começa-se toda uma gravidade de desemprego. Quem fala muito a respeito destes efeitos no ser humano, no trabalhador, é Ricardo Antunes. Ele é um sociólogo brasileiro reconhecido por seus trabalhos, tem proferido palestras, ele professor na Unicamp, e seus livros faz toda uma análise a respeito destas mudanças. É o trabalhador do conhecimento na era digital. Ocorre que esse trabalhador na era digital, o que está acontecendo? Está causando esse estranhamento, por isso que nós temos os riscos psicossociais, que não é tema dessa palestra, mas nós temos visto muitos trabalhadores com depressão, a síndrome de burnout, existem outras doenças de cunho psicológico que têm aumentado bastante. Justamente porque o trabalhador, e não é só o trabalhador, a parte econômica, ela tem que ver de que modo também quer ver toda esta mudança e essa produtividade. Porque também uma pessoa doente, ela não produz. E a divisão dos mais intelectualizados e os trabalhadores precários. Isso nós já estamos vendo, não é? São aqueles que trabalham, mas ficam à margem da legislação trabalhista. Contratos temporários, agora está sendo falado pelo Temer, não, nosso presidente, enfim,
e os ministros nessa mudança. Não estou colocando só, estou contextualizando a discussão. Bom, vamos lá. Trabalho por meios telemáticos. O trabalho por meios telemáticos, que é o que está acontecendo mais com... Aí, pronto. Os trabalhos com as tecnologias, eu acho que todos têm isso, né? É um Note, é um PC, que eu falo assim, é um celular, um Skype, notebook, smartphone, tablet. Tudo isso, há alguns anos atrás, era caríssimo. Para acessar, nós, estou falando assim de 98, 2000. Hoje, você estar já conectado é muito mais fácil. E isso faz parte de que nós não seremos excluídos digitalmente. A importância também de políticas para que não exista uma exclusão social. Só que aqui a robotização, a automação, inteligência artificial. Estou colocando apenas, né, quais são essas tecnologias. Porque quando eu pensei, eu falei assim, robótica. Mas tem países em que o robô, países desenvolvidos, em que o robô executa determinadas operações. Tá? Em termos de teleemprego, quem é esse trabalhador? Esse trabalhador, ele tem toda essa ferramenta, fica na casa dele, em qualquer outro lugar, à disposição e sob o controle, a subordinação jurídica do empregador. E eu coloco aí que este empregador não necessariamente tem necessidade de estar no Brasil. Ele pode estar nos Estados Unidos. Está dando para acompanhar? Claro, óbvio, né? Porque é muito fácil quando todos são conectados, que é assim. O interessante foi esse o curioso que eu comecei a estudar, quando me perguntaram, e o acidente do trabalho? Como é que vai ser na minha casa? Quem paga? Um amigo meu falou assim, cadê a legislação? Isso antes, em 2011. E ele trabalhava para a GM Matriz, Estados Unidos. Tá? Difícil, na época, responder. Difícil responder, e daí que eu fui estudar para entender era teletrabalhador. Agora não, porque a gente tem a legislação de 2011. Essa distância entre empregado e empregador. Nossa, para ele também era difícil saber que ele tinha que trabalhar, sempre ingressou na empresa. 10 anos. Era no Rio de Janeiro. Aqui seria a Eletropaulo, lá eu não me recordo o que seria, né? Enfim. Lá era Light. Light, isso, Iele, isso. A Iele é do Rio. Perdeu o sotaque, carioca, mas está aqui. Lá era a Light. Muito bem. Até que um dia o setor dele virou chefe e falou assim, vamos informatizá-lo. Você quer trabalhar em casa? Sim. Para mim é interessante, porque... eu já falo daí, não da Light. Ele começou na Light para mostrar que ele era um trabalhador tradicional, como todos aqueles que a gente tinha antes no Chicanos, o que é? Passa crachá, sai crachá, tudo isso, né? Hoje em dia já até mudou. Até mesmo pelas vezes, pelo olhar, pelo dedo, já está notando. Enfim, ele tinha, quando ele trabalhava na casa dele, usava um crachá nos primeiros dias. Porque ele achava assim, quem é meu empregador? Quem que é? Para ele era muito estranho, ele não se via sob a subordinação. E aos poucos ele falou assim, eu não preciso ter um crachá para estar com uma subordinação. E hoje esse controle, como é feito, inclusive a empresa
para saber que se sou eu que estou lá, aquele trabalhador, pode ser que, de repente, um amigo dele, ele esteja fazendo aula de, não computação, de outra aula de inglês, enfim, pelo olhar, dá para ver, e pela identificação também. Hoje em dia já existem programas nesse sentido. Até mesmo pela saliva. Eu fui em uma palestra e a tecnologia ela vai avançando muito nesse sentido. Então, sabem, para você estar, você tem que estar sob a subordinação. Por isso o termo teleemprego. A interdependência, aqui, o emprego da tecnologia que é utilizada, a flexibilidade, a subordinação que eu coloquei, e a maior parte das diretrizes são obedecidas. E não necessariamente vem do Brasil. A minha equipe de trabalho pode ser da Índia, se for uma multinacional. Então, a finalidade é para que vejam os impactos e as relações de trabalho, já de novas vertentes que vão surgindo para atuarem até como advogados trabalhistas, caso queiram escolher esta área específica. Então, tudo vai mudando. Então, porque o direito também, às vezes a gente fala assim, será que está saturado tudo, todas as problemáticas? Não. Ela vai mudando. Então, o trabalhador ele tem que já é de uma outra forma. Ele pode trabalhar em termos, se ele está em fuso horário, se ele ficar 4 horas para conversar na Argentina ou nos Estados Unidos, ora, ele está à disposição do empregador. E este empregador, a necessidade de ou se pagar as horas extras ou um banco de dados para compensar essas horas disponíveis. Para não ser refém da tecnologia. Alguém se identifica? Eu falo assim, alguém se identifica com essa loucura que às vezes é, porque é. É isso, às vezes a gente está, e todos, não é? Todos, e quem não tiver, passa a ser até um excluído mesmo, digital, não sabe o que está acontecendo. Mas quando se está em subordinação, em uma relação de emprego, tem que obedecer parâmetros e limites. Aqui, ele agiliza, o risco aumenta a carga de horário de trabalho? Sim, aumenta. Aumenta os riscos psicossociais? Sim. Tá? Que é a depressão e outras. Já antes, o INSS tinha muito acidente do trabalho. Os índices eram altos. Hoje, os índices de depressão e outras doenças decorrentes de estado psíquico, elas estão aumentando. Dados também de um congresso que eu estive na LTR, proferido pelo Sebastião. Sebastião Raimundo, ele fala muito desta parte de responsabilidade civil. Então, são novas doenças do trabalho. Tem disciplina, negociar horários e limites. Esse que é ou o banco de dados ou as horas extras, ou ele tem direito. Tem banco de dados, se a gente atende algum executivo? Ficava horas disponíveis. Quem era a sua equipe? A minha equipe. Você ficava há quanto tempo? Porque a pessoa tem para conversar num call. Daí eu já estou falando num call, para você interagir com a equipe, já no Chile é outro horário. Então, às vezes, a diferença é muito grande. Ele está à disposição do empregador? Sim, ele está à disposição do empregador. Existe banco de horas? Essa empresa faz banco de horas? Se não faz, sobre jornadas, uma vez que existe o controle e ele está sobre o sistema de plantão e sobreaviso, não só pelo celular, através de uma call.
Aqui é que eu vou apresentar jurisprudências do celular. Tá? Mas existe essa possibilidade também. Ops, direito, é que agora eu até acostumei, né? Antes eu tinha que ir para lá. Isso é tecnologia, a gente repete 4 vezes, eu estou melhor. 4 vezes, já estou vendo lado inverso, viu, Ávila? Antes eu estava dando a volta. Aí eu falei assim, não, vamos deixar prático isso, né? Direito à desconexão. Esse é o nosso direito. Também é algo novo, termos novos, tá? Direito a ficar desconectado. Antes a gente falava em direito às férias, né? Direito a lazer, como está previsto na Constituição. E hoje, direito à conexão. Alguns doutrinadores e juristas já falam a respeito disso. Que é a mesma coisa. Nós não estamos... o direito representa a oposição. Eu tenho um tempo livre. Esse tempo livre eu tenho que ter a minha vida pessoal. Aí que está o grande problema, porque é falado hoje em dia do direito à desconexão. Porque, às vezes, da política... é o Ronaldo, tudo bom? Seja bem-vindo aí. O que acontece? Muitas vezes, é a política da empresa você receber WhatsApp ou e-mails durante as suas férias. Ou durante a empresa sai, virou política da empresa. Ah, cara, você não respondeu? Como assim? Você tem que estar me respondendo. Então, isso começaram a ser ajuizadas demandas, e os estudiosos do direito, demandas trabalhistas a respeito disso, porque também gera um dano existencial. A partir do momento em que eu tenho que responder toda hora, a todo momento, porque eu sou cobrada, eu vou ter um dano existencial. A minha família, eu estou deixando de viver. A empresa, ela está causando muitos distúrbios. Quando eu falo muitos distúrbios, tudo isso é comprovado. E eu não estou falando de uma filosofia. Gente, aqui é dignidade da pessoa humana. É reiterada jurisprudência que reconhece isso. Quando eu quando eu falo assim, essa área eu sempre gostei. Quando eu, como estagiária, falava assim, você começar a fazer indenizações, inclusive antes da emenda constitucional de 2004, eu era uma filósofa do direito. Imagine, isso daí é filosofia. Não ficou mais fácil agora eu falar assim, desta forma, é um estándar supremo, é a Carta Magna, é a lei fundamental, a dignidade da pessoa humana. Direito à desconexão é, sim, valorado e entregue como uma verba condenatória àquele trabalhador que não teve direito a estar com a sua família. Mesmo porque até o capítulo da família mudou. Então, a gente está falando já de uma lei cidadã. Tá? A problemática aqui é o homem se torna social pelo trabalho. É o que eu já te falei. É a respeito do estranhamento e dessas doenças. Direito à desconexão, ele pode fazer o que bem entende com o seu lazer. Ele já não fica à disposição. Tá? Isso, dano existencial, direito à desconexão. Quando existe a violação, então, vamos lá, só para colocar, quem sabe vocês possam um dia estar se deparando com uma pessoa assim. E de que modo vocês vão estar passando para o caso concreto? Aquela pessoa vai ter um dano existencial. Isso já em 2009, ela passa a ser alguns jus laboralistas, professores na Itália começam a falar disso.
essa pessoa ela é deprimida, ela muitas vezes se separou, está com a vida dela totalmente acabada. E isso é passível de uma reparação através de um ajuizamento, de uma ação reparatória por dano moral e material. Vejam, aqui eu não estou também, a título assim, aqui, quando eu falo na hipótese, é criar, se fala, vai criar uma indenização. Vejam, avaliem bem, a responsabilidade civil também é um instituto antiquíssimo. Quando falam assim, a gente está criando para criar, não. Tragam da responsabilidade civil, que hoje também pode ser ajuizada na esfera, na seara trabalhista, e saibam que o dano existencial, se não houve, se a pessoa está ligada, só falta estar grudada, ou só falta estar chipada. Né? Aí me falam assim, em palestras, falam assim, mas se usa tornozeleira, quem usa tornozeleira é bandido, então, né? Porque até isso existe. E quando a gente fala de chipada, também um amigo de um congresso, ele falou assim, mas eu vejo a minha esposa e a minha família em Brasília. Eu falei assim, é mesmo? O que será que ela... Não que a filha, né? Eu tenho 2 filhos, eu falei assim, deixa eu também ir me atualizando. E ele mostrou direitinho de que quando a gente fala, viu, Iele, que está chipada, não é tão difícil existir essa possibilidade. Mostra a casa dele direitinho, né? Então, essas modernidades. Eu digo pós-modernidades. Vamos lá. O tempo, a informalidade. E quem é esse trabalhador? É o que a gente está... Quem é? O que mudou esse trabalhador? E ele vem sendo estudado, que eu já citei. Trouxe um livro que... Ele tem vários livros, estou adorando esse. Adeus ao Trabalho. Ele está na 10ª, que eu falei do Ricardo Antunes. Olha que interessante, ele está na 18ª edição. Eu tive a oportunidade de assisti-lo a respeito do trabalho escravo, da Comissão do Trabalho Escravo, em que ele falou da precarização já a nível mundial. E ele tem esse Adeus ao Trabalho, outro sentido, o sentido do trabalho, porque tudo isso começa a modificar. O interessante, vou trazer também algo interessante. Muitos executivos que ganham bem e muitos jovens que estão no trabalho, o trabalho ele muda de significação. Antes você falava assim, não, vamos persistir para nos adaptar, o trabalhador. Mas isso vai mudando. Também isso é visto já em setores de RH, em que o trabalhador, para ficar, tem que ter, até para dar a competência dele, tem que haver um significado para ele estar lá. E quando eu falo significado, desde que exista uma produtividade, tá? Vejam, se é um executivo, que eu falo assim, da retenção de talento, se é um executivo da Gessi Lever, existe a concorrência, e sabe que ele é excelente em vendas. Ele sendo excelente em vendas, e é interessante, são coisas muito atuais, e é ótimo falar, ele sendo muito excelente em vendas, para ele não faz mais sentido o quê? Salário. Porque ele sempre recebe bônus. Se existe outra empresa concorrente que quer aumentar também a venda daquele produto, ela irá dar outros benefícios a esse trabalhador, a este executivo, autoexecutivo. Tá? E qual é, então, esse auto? Ele começa a dar viagens para a família toda em primeira classe. Ou ainda tem algumas empresas
que dão o bônus, ganha viagem para o México, para o spa. Tudo isso faz parte também da visão de um novo trabalhador. Vamos lembrar que eu falei anteriormente de que a gente está na fase, na geração do trabalhador, do conhecimento e intelectualizado. Então, esses serão os novos trabalhadores. E teremos, sim, quando a gente... trabalhadores que tiveram usurpada, não tiveram reconhecidos as condições de direitos ao trabalho, aquelas do artigo 7º também. Então, vai haver uma exclusão, uma desigualdade social também. Então, o advogado trabalhista, o direito do trabalho, ele sempre tem esse olhar da dinâmica social. Aqui é o assédio moral virtual. Mudou? Assédio moral é aquela ofensa reiterada à pessoa. Muda. Porque antes o empregador, nós tínhamos a empresa, ela era produtiva quanto mais tivesse trabalhadores. Hoje, temos o sistema toyotista e já outros sistemas de produção, que a minha produtividade da empresa, eu não vou locar espaços para colocar trabalhadores, uma equipe imensa. Não, eu vou descentralizar. Tá? E é um efeito da tecnologia. Como é que eu vou fazer isso? Através das comunicações e ferramentas. E isso também em administração, tem estudos de empresas que somente ela tem que fazer psicologicamente um estudo psicológico para verificar se aquele trabalhador está apto, em termos de produção, para ficar em casa ou à distância. Isso me apareceu um assédio moral virtual. Foi muito difícil, porque até então a pessoa relatava, olha, eu fui ofendido no meio ambiente. Não. Por WhatsApp. Coloco esses exemplos porque às vezes falam assim, nossa, a minha mãe que trabalha, que é dona de uma creche, ela às vezes deixa o recado em áudio. Ora, se a ofensa é passada em áudio, é um assédio moral virtual. Como é que se faz prova disso? Através de uma ata notarial, eu levo. Então, eu tive um caso em que eu tive... Até então, o assédio moral era dentro da empresa. Como é que vai fazer isso? Foi numa palestra, né, falando a respeito de internet, que se transcreve, leva-se o iPhone, o aparelho, o celular, para migrar, ser transcrito pela fé pública, documento público, ao invés de fazer a prova em audiência. Já está na ata, então fica melhor. Né? Presente, e também as provas, claro, de um assédio moral, as provas testemunhais serão importantes. Ah, ele ligava? Sim, e está aqui, o WhatsApp. O abalo moral da empresa também é o que o que eu coloquei anteriormente, é assim, nós temos preservados o direito da privacidade também. Se isso na rede social, isso me incomoda, a utilização da imagem para fim econômico, muitas empresas falam, você autoriza a veiculação da sua imagem? Porque ainda é preservado o direito da personalidade. E aqui, o abalo moral foi, em uma empresa, a pessoa estava insatisfeita pela UTI e pelas condições de trabalho, uma enfermeira, e ela gravou no YouTube como é que era a enfermaria daquele hospital público. E isso abalou toda a imagem. Isso, inclusive, ela foi despedida por justa causa. Né? Foi despedida por justa causa porque expôs
à empresa, a imagem foi passada naquele dia que a UTI, vamos dizer, não era... Porque tem a defesa, né? A gente está falando já de litígios e em contrapontos, de que não espelhava a verdade, e sim se tratava de um dia que aconteceu aquilo com a maca. E isso abalou profundamente a imagem da empresa. A justa causa foi questão de justa causa porque ela ajuizou dizendo que indevidamente ela tinha veiculado algo que era de interesse público, mas não era uma notícia de interesse público. Ela afrontou toda uma imagem da empresa, que também é preservada. Tá? E houve esse abalo moral. Também eu já vi uma que foi na pizza, daí americano, me parece que na Domino's, em que também era uma loucura, eu não sei se... enfim, mas foi num curso de redes sociais, mas estava falando só de publicidade, mas em que os 2 empregados, eles pediram a devolução, o cliente da comida, e eles lá estavam fazendo, ou jogando a pizza, enfim, como se tivessem verdadeira brincadeira, e gravaram isso. E pegou muito mal, porque os consumidores... Eles falaram assim, caramba, a cozinha é assim, o que pode estar acontecendo com a minha comida? Isso abalou também os negócios. Então, a tecnologia, ela não também existe, está preservado, ainda que não se tenha o marco da internet, o marco inicial da internet, tudo isso é preservado. E também do assédio moral virtual, o caso que eu tive foi no WhatsApp, que a pessoa também muito abalada, ela falou assim, eu sofri um dano moral, que também é breve e é interessante para exemplificar. Eu falei assim, ok, você vai me relatar? Porque a pessoa era totalmente informatizada. Né? Eu falo isso que também para o advogado, você vivesse também só no mundo virtual, a gente não está somente no mundo virtual, nós interagimos. E ele... não nem corresponderia ele estar tão conectado. Enfim, eu renunciei, mas o caso dele era o seguinte, ele colocou para eu escutar e falou assim, olha, eu não vou receber as verbas que eu tenho direito, eu prestei os serviços aqui, eu estou trabalhando. Não, você não vai receber. Não, mas como assim? Olha, você não me procure mais. Você é uma pessoa que não vale nada. Você vale menos do que um cachorro. Nossa. Isso em áudio, gente, é muito grave. Realmente, esses são os áudios. Tomem cuidado quando a gente grava. A forma, assim, sempre... Não é o cuidado que eu falo, tem todas essas questões. Então, ele chorava por esse áudio, né, que para ele foi não assédio moral, mas um dano moral. Mas é o que eu falei, ele era tão conectado que ele deixava recado para mim. E eu tive que renunciar, porque eu não trabalho, embora exista uma conectividade, ainda existe alguma confiança, uma empatia que deve existir entre cliente e advogado. Os efeitos da tecnologia, agora eu vou falar um pouco do celular. Do celular, como é que é, se a gente fica... Daí também hoje já tem essa legislação, se o empregado permanecer de plantão. Algumas questões assim, eu não ganhei. Eu pedi e ele não ganhou. Vou confessar aqui. Não foi. A prova tem que ser bem feita no sentido de que aquele empregado, que passa a ser o reclamante, esteve de sobreaviso, esteve sobre o
controle. Tá? Então, o sobreaviso, os meus usavam o celular, mas falavam assim, mas eu estava no shopping. Estava no shopping, não podia. Né? Então, tem que ter um controle mesmo. Não pode sair, não pode viajar, tudo isso. Né? Então, perguntem como é que existe esse controle. É uma cláusula que foi inserida, esse parágrafo 2º, recente, está vendo como vai mudando? 2012, porque a CLT é de 1943. Então, nós vamos adaptando. Então, a legislação trabalhista também é uma consolidação. Então, aqui é 2012. Tá? E aqui fala de que você tem que estar sobre aviso, uso. Tem que estar em regime de plantão. Está dando? Dá? Mas na CLT está. Tem que estar em regime de plantão. Não pode ser qualquer uso de celular. Eu vou passear no shopping e como é que o meu empregador ele me telefona. Hoje, até alguns casos, até o empregador, como é questionável esse controle, como se seria um controle, ele faz com que o empregado deixe o aparelho celular na empresa, o número da empresa. Então, quem também advogar para a empresa, tá? O melhor, neste caso, é o empregado deixar o telefone na empresa. Aí não tem essa questão. Né? Aqui é a súmula também, que foi atualizada, né? A legislação, isso é uma prova da legislação que se atualizou. O TST também, aqui são casos em que foi indeferida o uso do celular também. Já tem, assim, fazendo uma pesquisa no Google, já dá TST e uso do celular. Tá? Então, aqui, recentemente, todo mundo sabe desse aplicativo do Pokémon. Né? Eu tive que... Esse aplicativo do Pokémon eu não sabia. Tá? Há 2 meses que eu ia proferir essa palestra. Todo mundo... Primeiro, a minha irmã ia sair com a minha sobrinha e com o amiguinho para irem no shopping caçar Pokémon. De repente, eu estou na praia e está todo mundo andando, olhando a praia, e ele não. Olhando assim, para ver se tinha algum bichinho do Pokémon. E eu falei assim, nossa, eu tenho que me atualizar. Depois, quando eu falei assim, vou me atualizar, eu fiquei assim, ainda bem que no meu escritório não tem nenhum Pikachu, é isso? Deve ser, não sei. Né? Porque todo mundo fala assim, Eliana, se prepare, porque eu vou perguntar, hein? E tem muita coisa que falam a favor e contra. Agora, como é que fica esse poder diretivo da empresa? A empresa ela pode dirigir, fiscalizar o ambiente do trabalho. E tinha pessoas que ficavam já como jogando Pokémon ou pegando na cadeira do chefe algum bichinho, alguma coisa assim. Né? Então, isso dá problema? Olhe para mim. Então, esse dá problema. O que eu falo problema? Caracteriza-se como desídia. Um trabalhador que está lá extremamente conectado. Quem está também conectado, ele não se conecta a quem? Ao outro. E o trabalhador, quando não se conecta ao outro também, ou quando nós não nos conectamos com quem sai e convida para jantar,
ou mais, quando o meu filho me advertia e falava assim, mãe, o que você está... Que ele é conectado? É de uma geração? Né? Fala de geração que é conectada? Sim. 26 anos, tá? Porque e o que acontece? Ele falava assim, eu estou aqui. Você vai ficar respondendo? Aí, para quem que eu respondi? Era o pessoal da OAB, alguma coisa assim. E ele me mostrou, jovem, que as pessoas querem ser ouvidas, tocadas e entendidas, em termos de empatia. E quando eu não tenho uma minha empatia com a minha equipe, então vamos lá, em termos de trabalhador, né, também não estou produzindo. Né, eu não tenho motivação para produzir. E mais, é muito, hoje em dia, falado, termo novo também, presenteísmo. Olha que interessante. O meu trabalhador, não o meu trabalhador, o exemplo, o trabalhador está lá, eu estou lá trabalhando, naquele local de trabalho. Em termos, porque às vezes eu estou conectada e sem concentração em produzir. E isso requer muito uma empatia do supervisor, do gerente, para que eu olhe, se eu sei que ela olha para mim, ela entende o meu olhar. Ela não vai entender só um e-mail. Não vai fazer sentido um e-mail para ela. Ela vai falar assim, para que eu vou produzir? Ela não olha nem para mim, né? Outra, ouvir. Então, eu estou falando já de um ser humano com os canais de conexão. Quem fala isso? A neurolinguística. Oh, bom dia. Café passando. E a minha amiga também. Bom dia. Auditiva. Quando eu falo, as pessoas prestam atenção. Quando eu olho, também. E, às vezes, determinadas pessoas, é quando eu toco. Quando eu toco, ela entende. Por que você não está produzindo? Aconteceu alguma coisa? Né? O fato de ser tocada, eu acesso o que a neurolinguística chama de sinestésica. Tudo isso porque, quando eu falo de trabalhador, quando eu dou uma palestra assim, não tem como falar de um trabalhador somente da CLT. Ele produz, ele é um ser humano e ele é valorizado no seu trabalho, porque está na Constituição Federal, no artigo 170, caput, a valorização do trabalho ela se dá pela valorização humana. Tá? Então, isso é importante para uma liderança. Por isso que as doenças... Absenteísmo. O que é absenteísmo? A pessoa não tem motivação para ir. É culpa da empresa? É. Está acontecendo alguma coisa, gente. Meta errada, não sabe como passar. E é isso que a gente está vivenciando, é este cenário. Se não existe uma empatia e uma sinergia, até mesmo por uma conectividade, essa conectividade ela tem que passar mente, coração, porque somos pessoas e trabalhadores também. E ora, existe no artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana, e é reiteradas as decisões neste sentido. Então, para eu falar também de um aumento de produtividade, não neste, estou colocando, não neste cenário recessivo em que a gente está, mas o ideal. Então, se a empresa também está enxuta, houve uma equipe enxuta, vamos ver quem está produzindo. Como é que eu posso acessar? Como é que eu posso dar
a liderança. Por isso que também é importante a figura de novos líderes. Não é faça o que eu mando. É de que forma você entende o que eu estou falando, para que nós consigamos chegar juntos no resultado. Direito da privacidade e uso de e-mail. Esse também foi ficando antes do smartphone, porque o smartphone você tem acesso, né, ao seu e-mail particular. Por isso que a importância de quem olha a produção, de quem acessa, como passa as metas, tá? Porque o e-mail corporativo pode ser fiscalizado? Sim, pode ser fiscalizado pela empresa, está dentro do poder diretivo, para que não jogue Pokémon na hora que trabalha, porque também me perguntaram numa palestra, mas a pessoa pode fazer qualquer coisa, sim, na hora do intervalo. Inclusive, jogar e fazer o que bem entender naquele intervalo. Tá? Por isso que também é bom essa ressalva. Fiscalização e os princípios de garantias, a privacidade e quebra de sigilo. Existe quebra de sigilo se for o sigilo particular, né? A conta da pessoa, mas isso é preservado. Direito eletrônico corporativo pode ser fiscalizado. Agora, é interessante também, recente manifestação também de Estevão Malê, que é a jurista. Muitas empresas, elas fazem um processo ou selecionam pela rede social o que postam através de um Facebook. Ou outras redes, MySpace, enfim. Esses posts, se a pessoa tem acesso, ela pode ser, vamos dizer, uma pessoa que é motorista, é motorista de carga de determinada empresa, é acessado o site e ele sempre está em balada. O bar é só para vocês acordarem, tá? Porque é balada. E pode. Mas ele fica postando, isso é temerário para a empresa. Por isso que também eu falei, hoje a gente vive na nossa parte de privacidade. Antes eu falava assim, a pessoa para ser pública e notória é uma celebridade. Hoje deixou de ser assim. Nós estamos muito mais expostos. E também a juízos. E, infelizmente, eu digo porque também o bullying pode acontecer também. Eu estou numa comissão anti-bullying e também através da tecnologia pode acontecer que passa a ser também, pelo direito, ele passa a ser prevenido e respeitado, tá, para a pessoa, que não ocorra isso. O uso do Face. O uso do Face. Esse daqui era um empregador que falava assim, ela ficava grudada no Facebook. Mas ele, por sua vez, eu acho que ele alegou, porque ele falou assim, nossa, ficava grudada como? O senhor olhava e não advertia. Ora, é dever da empresa fiscalizar, dirigir e acessar Facebook. Deve dar uma advertência. E também é interessante que alguns contratos sociais ou regulamento podem ser feitos também pela empresa para novas condutas, para que a empresa tenha uma produtividade, porque também se ficar direto no Facebook, não produz. E agora, essa pessoa, que eu mencionei, os advogados usam a trabalhar. Ela não ganhou, porque ele falou assim, falar só que estava grudado como, né?
Mas não especificou em direito, tem que se especificar o caso concreto. Né? Ficar grudado, né? Quem fica grudado? Sei lá, e não dá. Tem que ter provas. E as provas hoje necessárias são essas. Uma advertência, uma desídia, tá? Ou uma conduta que estava no Face, aqui foi muito genérico. E não se disse que Facebook, porque mudamos. Hoje todos têm acesso acesso às informações, a estar conectado. Deu para passar isso, né? Então, porque também, assim, falar que está grudado, né? Grudado como? Né? Tem que especificar, não é isso? Porque é algo que, como eu disse no início, hoje eu digo bom dia. Eu não digo nem bom dia. Para minha filha, eu dei um bom dia pelo WhatsApp hoje, porque eu acordei muito cedo. E ela também falou assim, bom dia, boa noite, mãe. Eu estou indo jantar com meu namorado. E eu falei assim, não vi. Hoje que eu falei assim, bom dia. Ela também achou estranho. Acordei muito cedo. Não por causa dessa palestra, era rodízio. Então, acordei cedo e falei assim, bom dia. Daí, mãe respondendo o WhatsApp, ela falou assim, ela está brava, né? Alguma coisa. Eu, oi, bom dia, porque dá aquele plim, né? Oi, bom dia. Já estou indo trabalhar para fazer a minha exposição. Tá? Isso é para dizer que falar, ela está grudada hoje, não quer dizer nada. Tá? E hoje a importância é, quando eu dou bom dia, então, quando eu encontro o meu filho, é que eu não faça pelo WhatsApp, e sim olhando. Porque hoje está todo mundo nesta aldeia global de conexões. Os advogados, olha, isso daqui é interessante. As redes sociais, muito normal também. A jurisprudência teve que se manifestar, porque, às vezes, eu pedi um adiamento. Por que não veio? Ele estava, né, não veio, perna quebrada, ou está pedindo acidente do trabalho, né, indenização por acidente do trabalho, houve uma torção, e ele está pedindo, o advogado, 200 mil. Estou colocando coisas hipotéticas, né, porque daí fala assim, 200 mil. Ocorre que, na rede social, IL, está o seguinte, ele está esquiando nas férias. E mais, sorrindo com a família toda, afinal, ele está de férias. E já saiu daquela empresa. E colocou na rede social. A rede social é isso, é meio de prova, sim, pelo menos neste caso. Outro caso, então, é a questão do testemunho. Falar que eu tenho 800 amigos, não quer dizer que sejam amigos, como amizade íntima. Então, lembrados do Bauman, que eu falei que é aquele velhinho de 82 anos, o sociólogo, ele falou assim, gente, como é que pode? Eu, com a minha idade, só tenho 10 amigos. E eu observo que hoje, a sociedade, qualquer pessoa pode ter 300 amigos. E eu também me admirava quando eu chegava em casa, eu falava assim, oi, Isabela, mamãe chegou. Ela estava no MSN com, pelo menos, 2 ou 3 amiguinhos, tirando a minha atenção. Eu tinha chegado. Então, essas coisas são muito interessantes. Então, o uso de Facebook. Mas eu também não fico vigiando o que os meus filhos falam. Tá? Mas, como filhos de advogados, de advogada, eu falo assim, saibam respeitar o outro. Quando vocês se exporem e uma ideia, saibam que as pessoas farão juízos. E nem sempre estes juízos serão verdadeiros.
Tá? Então, isso, muitas coisas, às vezes fala assim, eu não tenho tantos amigos assim, poderia ter mais, mas assim, eu às vezes limito, mas eu não coloco coisas assim do que eu estou pensando, porque eu sei que as pessoas irão fazer juízos, se já fazem quando a gente anda, não é assim? É assim? Ou é só comigo? Bom, ainda bem. Acontece com todo mundo, não é? De falarem assim, por que você está olhando assim? Vocês sabiam que quando a gente olha para baixo, não é porque eu estou triste, é que eu estou pensando. Isso também na neurolinguística fala, só que falam assim, ela olha sempre para baixo os olhos ficam mais fáceis de acessar algumas informações. E a pessoa pode falar assim, ela vive triste, né? Imagine isso, quando a gente posta determinadas coisas. Então, assim, tenham sempre noção que a gente pode postar determinadas coisas em que haverá uma valoração de juízo. Tá? Então, o uso do Face. Neste caso, o que foi interessante, o juiz já tem se pronunciado no sentido de que não se caracteriza amizade íntima e pode ser ouvida a testemunha. Exceto que até um advogado falou assim, mas se tiver em batizado, casamento, podem até falar o quê? Ela é minha madrinha, né? É minha madrinha, não. Então, depende também do contexto. Se foi um contexto de festa da empresa, tudo bem. O outro pode ser que dê, é afilhado, ou ser padrinho, madrinho, também tem isso, tá? Isso é que eu estou permitindo para os advogados pensarem. Amizade em rede social e testemunho na justiça do trabalho. Aqui que está o ser amigo do Face, tá bom? E já tem algumas jurisprudências também. Amizade íntima, então, antes o juiz não ouvia, porque o advogado alega, amizade íntima, está aqui. Amizade íntima, está aqui, a foto. Mas o nosso contexto social mudou. Então, não se caracteriza mais a amizade íntima prevista no Código de Processo Civil. Rede social, e tem bastante coisa. Você vê, a gente... aqui, agora eu estou é o encaminhamento para o final, que eu vou passar um vídeo aqui para vocês de que modo é impactado todos nós. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on.
Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar, é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar no Google. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Então é isso que eu queria estar finalizando aí, desejar bom dia a todos vocês. E são essas reflexões que ficam. Bom, obrigada pela presença de todos. Obrigada.